Salve, salve turma, tudo certo com vocês? Vou estar aqui trazendo um videozinho, tá? Fazendo minha revisão de biologia molecular. Acho que é um assunto aí muito pertinente, né, para o Enem, com certeza. Qualquer matéria de biologia aí envolve os conhecimentos de biologia molecular. E é isso aí. Então, vou começar a colocar óculos. Simbora. Puxar aqui do Anki. E aí eu vou fazendo aquele esquema que eu sempre faço, né? Eu vejo o flashcard, faço um resumo da matéria e aí depois eu complemento com o que está no flashcard. Então vamos lá. O que significa 5 linha, 3 linha e qual a importância? Cara, esse termo 5 linha, 3 linha, ele é basicamente o sentido em que ocorre a leitura do DNA. O DNA no nosso corpo, tanto o DNA quanto o RNA, eles são lidos por todo o nosso código genético, ele tem um sentido. Porque imagina, por exemplo, você vai escrever uma instrução para fazer alguma coisa. E aí você escreve essa instrução num livro. O sentido 5 linha, 3 linha era como se você estivesse pegando esse livro e folheando normalmente. O sentido inverso, que seria o 3 linhas, 5 linhas, seria como se você estivesse fazendo o contrário, se estivesse olhando do final para o início. Você não vai conseguir montar o que você quer montar. Então, basicamente, 5 linha, 3 linha, ele é um modo que a gente tem de se direcionar ao sentido de leitura do código genético. E por que 5 linha, 3 linha? Basicamente porque na ponta 5 linha é a ponta que a gente tem um quinto carbono ali da base, no caso esqueci. No DNA, no caso, seria desoxirribose, enquanto no RNA seria ribose, né? Mas é basicamente do açúcar. O quinto carbono desse açúcar, ele está livre, enquanto na extremidade 3' é o terceiro carbono desse açúcar que está livre, né? Aí entra conhecimento de química orgânica, eu não vou entrar nisso aqui nessa aula, mas basicamente é isso, tá? Vamos lá. Como é que funciona a inibição enzimática competitiva? A gente tem alguns tipos de inibição. A gente tem a competitiva e a gente tem a não competitiva. A competitiva, ela ocorre justamente o nome, ela fala competitiva. Por que competitiva? Compete pelo quê? Compete pelo sítio ativo, é o nome do local onde ocorre justamente a quebra. Então imagina, por exemplo, eu sou uma molécula de glicose, claro que não é assim que é quebrado. Deixa eu pensar em outra. Por exemplo, eu sou uma água oxigenada, H2O2, tá? Imagina que eu sou. Uma enzima, ela vai basicamente pegar no meio de mim aqui e vai me partir no meio. Digamos, isso é óbvio que é uma representação, né? Esse sítio ativo é o local onde vai ter justamente essa partição. Então, se, por exemplo, eu tenho uma enzima que ela quebra, ela decompõe uma pessoa que parece muito comigo. Dando um exemplo de pessoa, mas claro que é de moléculas e tudo, né? E eu simplesmente coloco alguma coisa que é muito parecida comigo, coloco um clone meu, coloco um boneco meu 1 para 1. Ela vai tentar quebrar aquele boneco, só que ela não vai conseguir. Isso que é inibição competitiva, né? O inibidor, o agente que vai inibir, ele vai se ligar ao sítio ativo e não vai deixar essa enzima quebrar, né? Fazer a função dela correta, vai enganar a enzima como se fosse, não vai deixar o substrato se ligar ao sítio ativo. As funções da helicase e da DNA polimerase na duplicação. A duplicação do DNA ela é semi-conservativa, né? Então a gente vai ter duas fitas e essas duas fitas, cada uma vai dar origem à outra. E a helicase ela serve para poder abrir, porque o DNA é uma fita dupla, então ela vem abrindo, rompendo as ligações de hidrogênio ali entre as bases nitrogenadas. E a DNA polimerase ela vai basicamente fazer a construção da outra fita correspondente no lado ali. Basicamente isso. Além disso, ela também vai conferir se está certo. Então a helicase quebra e a DNA polimerase ela polimeriza, né? Por causa disso o nome. E confere também. Uma mutação gênica nonsense. A mutação gênica nonsense, esse non significa sem sentido, se nonsense. Né? Então seria uma mutação sem sentido. Você perde o sentido. E quando que isso ocorre? Isso ocorre quando você, por exemplo, troca um códon por um códon de parada. Então imagine você tem um código genético ali, e aí você tinha um código para colocar uma metionina, por exemplo. E aí eu vou e faço uma mutação nesse códon, e esse códon vira um códon para poder colocar algum aminoácido de parada. O que vai acontecer? A proteína vai ser interrompida, vou perder o sentido completamente, e a proteína não vai ser feita, basicamente. Né? Então ela vai colocar um códon de parada em algum local que não era para colocar. O RNA transportador, ele é a estrutura, tá, que vai se ligar ali no RNA mensageiro e que vai ali no ribossomo, né? E que vai basicamente trazer o aminoácido correspondente. E o anticódon, ele é justamente o que ele tem embaixo dele para se conectar. Imagina que a gente tem no RNA mensageiro, a gente tem, por exemplo, CGU, tá?
Nesse anticódon a gente vai ter o quê? GCA, porque são as bases nitrogenadas, né, correspondentes. Por quê? Porque a gente vai ter uma tração, né? Então, imagina que é CGU e aí tem esses dois espaços aqui. O GCA, ele vai basicamente fazer isso aqui, ó. Nisso que ele encaixa, ele deixa o aminoácido no local que deve ser deixado. É só basicamente para poder encaixar, né? Para poder dar a liga ali, dar a aderência. É a trinca complementar, como disse ali o flashcard. De que são formados os ácidos nucleicos e as proteínas? Os ácidos nucleicos eles são formados de nucleotídeos e as proteínas de aminoácidos. Quais estruturas são adicionadas nas extremidades do RNA mensageiro para protegê-lo antes de sair do núcleo? Cara, isso é difícil, mas eu acho que o nome é capa 5' 3', que é uma capa para reconhecer ali o RNA mensageiro. E tinha um outro que eu acho que era adeninalização, um negócio assim, o processo. Cauda poli-A, isso aí, porque é o processo de adenilização, um negócio assim, basicamente. Quais fatores podem causar a desnaturação de uma proteína? Cara, a proteína ela pode ser desnaturada por várias coisas, né? Primeiramente, o que é desnaturar uma proteína? Você desnaturar uma proteína está relacionado a você fazer essa proteína perder a forma dela. A gente sabe que as proteínas elas estão intrinsecamente ligadas, né? A função delas está intrinsecamente ligada às formas delas, né? A própria forma estrutural. Uma proteína ela tem total relação com a forma estrutural dela. Se essa forma estrutural ela for mudada, a função da proteína pode ser mudada. No caso, pode não, vai ser mudada e isso pode ser reversível ou não. Tá? Inclusive pode perder a função para sempre. Então, quais fatores podem causar desnaturação? Temperatura entra nisso, pH entra nisso, radiação, né? Radioatividade entra nisso. Enfim, são os principais. pH, radiação, e substâncias químicas também. Alguma substância que pode ser nociva ali, a proteína, enfim. Um exemplo é quando você frita um ovo. Quando você frita o ovo, as proteínas do ovo, por exemplo, você lembra que você pode pegar um ovo cru, você vai ver que a clara é transparente. Porém, quando você frita, ela fica branca. Por quê? Porque você desnatura todas as proteínas da clara do ovo ali, por causa da temperatura. O que é o splicing alternativo? Primeiro eu tenho que explicar o que é o splicing, né? O splicing, ele é um processo que ele ocorre porque o RNA mensageiro, depois que ele está pronto para sair do núcleo, ele pronto não, mas logo antes dele sair do núcleo, ele ainda tem algumas partes inúteis nele. A gente tem as partes que a gente chama de introns e de exons. Os introns, eles são inúteis, tá? Não servem para nada. Enquanto os exons, eles são úteis, eles vão sair, né? Eles vão para fora da célula. Então é basicamente isso. O splicing é você tirar a parte inútil e deixar a parte útil, tá? Enquanto o splicing alternativo é um processo alternativo na qual você, além de tirar os introns, você muda a ordem dos exons, tá? Então você muda a ordem ali porque isso aumenta a variabilidade genética. Qual o nome da ligação que une os nucleotídeos na mesma fita de DNA e RNA? Cara, entre os nucleotídeos na mesma fita, ele está se relacionando ao backbone. Esse backbone, deixa eu fazer um desenho aqui, será que fica bom? Deixa eu só ver se está funcionando. O tablet está reconhecendo, tá. Vou fazer um desenho aqui. Basicamente, a gente tem aqui, imagina que isso aqui é uma fita simples de RNA primeiro, tá? Então a gente vai ter a base nitrogenada aqui, a gente vai ter o grupamento, vou fazer a pentose aqui, que é o açúcar de 5 carbonos, e aqui embaixo o grupamento fosfato. Esse grupamento fosfato ele vai se ligar a outra pentose. E aí aqui vai ter a outra base nitrogenada e aqui vai ter o grupamento fosfato. Basicamente isso aqui que é a estrutura de um RNA, tá? E o nome dessa ligação aqui é uma ligação fosfodiéster, tá? Basicamente. Por que fosfo de fosfato e de éster? Porque são dois éster, provavelmente, né? Pelo nome assim. Mas um éster é o quê? Um éster é um C-O com outro O aqui, em vez do hidrogênio, que seria um ácido carboxílico, a gente tem uma outra cadeia carbônica. E é o que faz sentido aqui, né? Concorda comigo que aqui você teria esse açúcar? Enfim, acredito que seja alguma coisa assim. Isso aí eu realmente não me aprofundei, tá? Então isso aqui é a ligação fosfodiéster, essa ligação aqui, ó, tá? Uma coisa interessante, isso aqui seria uma fita de RNA simples. E se eu tivesse uma fita de DNA? Ou seja, uma fita
né? Que ela é assim, ela é dupla. A gente tem uma ligação aqui, tá? Que é a ligação entre esses carinhas aqui. Essa ligação aqui é uma ligação de hidrogênio. E a gente pode ter 2 ou 3 ligações. Se aqui for uma citosina e uma guanina, são 3 ligações. Se aqui for uma adenina e uma timina, são 2 ligações. Isso aqui que tem que saber. Fechou? Então é isso, vamos voltar. Qual o nome da ligação fosfodiéster? Quais são os 3 componentes básicos de nucleotídeo? Eu acabei de falar, né? Mas basicamente é o grupamento fosfato, que é o H3, na verdade é o PO4, né? Eu acho. É porque o ácido fosfórico é o H3PO4. E aí o íon dele vai ser o fosfato, porque o íco vira ato, né? Então o íon dele vai ser o fosfato. Então esse grupamento fosfato, ele é o PO4 3-. A gente tem uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, que aí pode ser a ribose, que ela é oxigenada, ou a desoxirribose, que ela é desoxigenada, então ela é mais estável, né? E a gente tem também, no caso, uma base nitrogenada. Além do nucleotídeo, a gente tem o nucleosídeo. O nucleosídeo não tem o grupamento fosfato. É isso aí, basicamente, tá? Qual o sentido de leitura e síntese dos ácidos nucleicos? Eu falei já, é 5 linhas, 3 linhas, né? Qual a principal função das enzimas? Cara, uma enzima, ela é um catalisador biológico. O que é um catalisador? Uma coisa que vai acelerar uma reação. Mas como que ela acelera a reação? Ela diminui a energia de ativação necessária. Como assim? Imagina que você tem que quebrar um muro, tá? E aí para quebrar o muro, você tem um martelinho desse tamanho aqui e aí você vai ficar batendo no muro. E o muro é muito grande. Você concorda comigo que é muito mais fácil você pegar um martelo maior e dar uma marretada no muro? É basicamente isso que a enzima faz, tá? A enzima ela tem ali os mecanismos que ela faz com que uma coisa que demoraria muito mais demore muito menos, porque ela reduz a energia de ativação. Em vez de você ter que ficar ali batendo um monte de vez, ela bate de vez, só que com menos energia. E aí ela consegue executar a ação, basicamente, tá? O que é uma mutação gênica missense? Uma mutação gênica missense é uma mutação na qual a gente adiciona... Deixa eu vir pra cá. Imagina que você tem isso aqui, ó. Um código genético. Deixa eu abrir a outra página aqui. Porque nessa aqui que eu guardo essas coisas, ó. Você tem um código genético, então C, G, U, A, U, C, G, sei lá mais o que, tá? Você vem aqui nesse cara aqui e aí você troca por um A. Eu falei que tem algumas possibilidades. A primeira eu já falei, que é a nonsense. Seria se esse cara aqui fosse um códon de parada. Porém, a gente tem que lembrar de uma coisa. O código genético, ele é degenerado e ele é universal. O que significa ser degenerado? Que 2 códons pode dar origem a um mesmo aminoácido. Ao mesmo aminoácido, isso aí. O que eu vou falar agora não tem rigor, é um exemplo, tá? Porque eu não tenho isso de cabeça, mas imagina, o CAA, ele vai dar origem, sei lá, a metionina. E aí você pega outro, por exemplo, o GAU. O GAU ele também pode dar origem à metionina. Não sei se é isso, estou dando um exemplo só. Isso aqui que significa o código genético ser degenerado. Então imagina, por exemplo, que eu tenho esse CAA aqui no meu código, e aí eu troco esse cara e esse cara. Eu coloco um G aqui, tá? Sai. E um U aqui. Mudou o aminoácido? Não. Isso é uma mutação genética missense, tá? Na verdade, a missense, eu confundi. A missense é quando eu troco o aminoácido, tá? Na hora eu até travei aqui. A missense é quando você troca o aminoácido. Mesmo o código genético sendo degenerado, troca o aminoácido. A próxima que eu vou falar que é essa, que é a silenciosa, que seria essa aqui. Mas imagina então que dá origem à metionina, aí eu coloco AUC, por exemplo. E aí o AUC vai dar origem, sei lá, timina. Timina nem era, timina é, sei lá, pô. Alguma base nitrogenada aí, tá? Algum aminoácido. Então vai trocar o aminoácido que ele daria, que ele seria o código, né? Então vai trocar esse aminoácido que ele encodificaria, que ele codificaria no caso. Como funciona a inibição enzimática não competitiva? Mesma coisa, ó, aqui a gente vai ter uma enzima, tá? E aí aqui a gente tem um negócio que a gente chama de sítio alostérico. Você lembra que na competitiva eu falava, imagina que esse aqui é o substrato.
ele vai se ligar. Você pode perceber que ele tem inclusive um formato muito parecido, né? Eu vou enfiar outra coisa aqui e eu vou chamar essa coisa aqui de inibidor. Agora o substrato não consegue se ligar aqui mais. Mas tem outro modo de eu inibir. Se eu me ligar aqui, por exemplo, eu vou fazer uma atração tão forte nas moléculas dessa enzima que eu vou fazer ela se desnaturar inteirinha. A enzima vai virar isso aqui, ó. Agora nada vai se ligar aqui. Nada, ela perdeu a função. Isso que é inibição enzimática não competitiva ou alostérica. Aquele localzinho que eu desenhei é o chamado sítio alostérico. Então alguma coisa vai se ligar no sítio alostérico e vai impedir o funcionamento da enzima. O que é desnaturação proteica? Eu já falei, é quando a enzima, por diversos fatores, ela perde a sua forma e, consequentemente, sua função. Como funciona a técnica do DNA recombinante? É o seguinte, turma. Imagina, tá, que você tem uma pessoa e essa pessoa tem diabetes. Diabetes, no caso. Rapaz, esse aplicativo ele tá me tirando do sério. A pessoa ela tem diabetes, tá? Então, ela não produz insulina, diabetes tipo 1, por exemplo. A gente vai ter aqui, por exemplo, uma bactéria. E essa bactéria aqui, você concorda comigo que essa bactéria ela tem ribossomos? Ela vai ter o código genético dela, vai ter tudo, um código genético, inclusive, que ele é o quê? Ele é circular, né? E ela vai ter um outro código genético aqui. Esse carinha aqui é chamado de plasmídio. E para que o plasmídio é usado? O plasmídio ele é usado para resistência bacteriana. Então a bactéria usa esse cara aqui basicamente para poder mandar informação para as outras de mutação que ela teve que está dando certo. Olha o que os caras pensaram. Se eu pego essa bactéria aqui, tá? E aí eu faço um cortezinho aqui e adiciono um pedaço de um gene que codifica a insulina, o que eu vou ter no final? Eu vou ter 1 zilhão de bactérias com esse gene. Muitas. Por quê? Porque esse plasmídio, que é essa bolinha pequena, ela é altamente enviado para outras, né? Para outras bactérias, por meio do pili, do pilus, ou dos pili sexual. E todas essas bactérias aqui agora vão estar fazendo o quê? Proteína. Com o quê? Com os ribossomos. Mas a partir do quê? A partir dessa informação genética aqui. Então é isso que é DNA recombinante. Alguns termos você tem que ter. Quando você abre isso aqui, você abre como? Com a chamada de enzima de restrição. Uma enzima que vai cortar o plasmídio. Você coloca como? Por meio da DNA ligase. A DNA ligase ela vai chegar aqui, vai ligar essas coisas aqui, vai juntar os dois. E aí depois tem um processo de expressão gênica, normal. Tá? Então basicamente é isso. Quais são as bases purinas e qual a sua característica? Cara, como que eu lembro disso? As bases purinas, ela não te lembra algo puro? E aí o que é puro? Sei lá, água. Eu sei que não é, mas não tem rigor, mas é o jeito que eu decorei. A água é pura. E quais são as duas letras mais fortes da palavra água? A e G. Água, né? Então, adenina e guanina são as purinas. É assim que eu decoro, tá? E aí agora tem que saber, agora que é o problema que eu nunca lembro. As purinas ou as pirimidinas, uma delas tem um anel simples e outra tem anel duplo. Eu vou falar que as purinas têm anel duplo, mas eu não tenho certeza. É isso mesmo. Adenina e guanina e elas têm anel duplo. Vamos embora. O que caracteriza a estrutura quaternária de uma proteína? A estrutura quaternária é basicamente um monte de estruturas terciárias. O que é uma estrutura terciária? É uma estrutura secundária emaranhada, é um bolo assim, é tipo um novelo de lã. Aí você junta um monte de novelo de lã, você tem uma estrutura quaternária, tá? A primária é simplesmente a cadeia polipeptídica, tá? Então um monte de peptídeo ligado por ligação peptídica tem uma proteína primária. O que é um códon? O códon é uma trinca de nucleotídeos, trinca de bases nitrogenadas no caso, né? Então, por exemplo, ACG. ACG é um códon e cada códon dá origem a um aminoácido lá na frente, no processo de expressão gênica, tá? O que é o splicing? Eu já expliquei aquela hora, né? Qual o nome da ligação que une os aminoácidos em uma proteína? É a ligação peptídica.
A estrutura secundária é a estrutura primária, só que com alguns dobramentos 2D ali, muito pequenos. Cara, a gente tem duas formas de ocorrer uma mutação do DNA. Uma forma aleatória, né? Então, simplesmente uma aleatoriedade, ou um fator exógeno. Então, imagina que eu tomo sol todo dia eu tomo muito sol. Que dá pra ver pela minha cor que não é verdade, né? Mas imagina que todo dia eu tomo muito sol. O que acontece? As minhas células da pele elas vão começar a ter mutações, porque o sol ele emite radiação gama. E a radiação gama é a radiação com maior frequência, tá? Isso significa o quê? Que ela entra lá no DNA, mano. Ela vai entrar no seu DNA e ela pode fazer uma mutação ali. Isso seria um exemplo de mutação, tá? Que pode inclusive levar a câncer, né? Câncer de pele, a maior parte é assim. As bases pirimidinas são as outras, né? Então é citosina e adenina, timina, citosina e uracila. E tem anel simples. Cara, o DNA, ele é uma dupla hélice, como eu tinha falado aquela hora. E além disso, ele é muito mais estável, porque ele não tem o oxigênio para ele ser oxidado, basicamente. Ele é desoxidado. Então ele perdeu o oxigênio, como se fosse isso. Cofatores, eles são fatores extras, basicamente, para a gente ter o funcionamento do enzima. Por exemplo, vocês lembram na aula de fotossíntese, na revisão de fotossíntese, que eu falei que uma das enzimas do processo era a NADP+ redutase? Um cofator seria o NADP+, porque ela precisa do NADP+ para funcionar. Já uma coenzima é muito mais uma vitamina. Então, por exemplo, a gente tem enzimas, né, qual que é o nome? A bomba de sódio e potássio. A gente precisa do K+, e do Na+, né, para poder serem levados. Tudo bem que eles não são vitaminas, eles são íons, porém, coenzimas entram íons e vitaminas, tá? Então, basicamente, são coisas necessárias para o funcionamento. E eu confundi. As coenzimas, o NADP+, lá, ele seria uma coenzima, então. É isso aí, cofator é coisa inorgânica. É isso mesmo. Confundi aqui. Muito tempo sem ver. O que diferencia um aminoácido do outro? Os aminoácidos, eles são diferenciados pelo radical. Como assim? Qual que é a estrutura de um aminoácido? A gente tem um grupamento amina. E o grupamento amina, ele é composto por o quê? Ele é composto por um N... O nitrogênio, no caso, ligado ao carbono, né? Então, NH2 aqui. Esse carbono vai estar ligado ao quê? Vai estar ligado a um ácido carboxílico agora. E além de tudo, esse carbono está ligado a um hidrogênio e a um radical. A única coisa que muda de proteína para proteína é esse radical aqui. De aminoácido para aminoácido, esse radical. Tá? Então, basicamente, é isso aí. É o radical que está ligado ao carbono central. Ou carbono quiral também pode ser dito, né? Como eu falei, o código genético é degenerado, significa que um aminoácido ele pode ter se originado de mais de um códon, porém um códon sempre é só para um aminoácido, né? A mutação germinativa ela vai ocorrer nas nossas células germinativas, então nas células relacionadas, células que fazem meiose, basicamente, ou que espermatozoides ou óvulos. E a mutação somática é a mutação que ocorre em qualquer outro local do corpo. Então, nas nossas células autossômicas. A mutação gênica pontual silenciosa é aquele exemplo de mutação que eu falei aquela hora, que você muda a base nitrogenada, mas não muda basicamente a proteína, justamente porque o aminoácido, porque o código genético ele é degenerado. As ligações de ponte de hidrogênio, elas, assim, é o que eu tinha falado, né? Entre citosina e guanina são 3 e entre o resto, adenina e timina, são 2. O que ocorre na transcrição e qual enzima é a principal responsável? O processo de transcrição do DNA, ele é um processo na qual a gente vai no núcleo ali do DNA, a gente pega a informação e passa para RNA. E como que isso é feito? É pela síntese de RNA mesmo, né? Então a gente vai ter aqui a fita dupla de DNA. Imagina isso aqui.
cada uma aqui com o seu negócio aqui. A gente vai ter uma enzima, que ela vai ser RNA polimerase, tá? Que ela vai vir aqui, vai pegar esse carinha e vai duplicar em RNA. RNA polimerase é o nome. E aqui a gente tem um RNA agora, tá? O RNA polimerase, além de fazer isso, também verifica se não tem nenhum erro no processo, tá? Esqueci de passar aqui. O que significa dizer que o código genético é universal? Significa que para todos os mamíferos, para a maior parte de seres vivos, na verdade, mas para todos os mamíferos com mais ênfase, os códons eles dizem respeito ao mesmo aminoácido, tá? Basicamente é isso. A diferença entre genoma e gene. Genoma é todo o código genético de uma espécie. Na verdade, é o código genético de uma espécie. Enquanto o gene, ele é o código que vai falar sobre determinada característica específica, que ele vai ter alguma função. Quem viu a revisão de genética tá filé nisso aí, né? Qual é a estrutura básica padrão de um aminoácido? Um aminoácido, eu já falei isso aqui. Pô. A mutação por transição e por transversão. A mutação por transição é uma mutação na qual a gente não troca o tipo de base. Então, por exemplo, eu tenho a base purina. Quais são as purinas? Adenina e guanina. Eu tenho uma adenina e eu vou trocar por uma guanina, por exemplo. Isso é uma mutação por transição. Uma mutação por transversão é quando eu troco uma purina por uma pirimidina ou uma pirimidina por uma purina. Basicamente é isso. O dogma central da biologia molecular, que é o seguinte: o DNA ele vira RNA, o RNA ele vai para o ribossomo e o ribossomo vira proteína, tá? Basicamente é esse que é o dogma central. Como ocorre a duplicação do DNA e qual o seu modelo? Vou desenhar, eu já tinha falado um pouquinho, mas enfim. A duplicação do DNA, mano, como eu falei, ela é semi-conservativa, tá? Então imagina aqui que a gente tem essa fita dupla. E aqui a gente tem o outro carinha aqui, tá? Isso aqui vai estar ligado, tá? A gente vai ter uma enzima aqui que vai ser a DNA helicase. Imagina, tá? DNA helicase vai cortando. Depois que corta, você concorda comigo que a gente vai ter na verdade são duas fitas aqui simples. Aqui a gente vai ter a DNA polimerase que vai simplesmente se juntar a ponta de cada fita aqui e formar dois novos DNA, tá? Então aqui você tem um cromossomo duplicado. Basicamente isso. Tem toda aquela questão dos fragmentos de Okazaki, eu acho que é, só que isso não é muito relevante, eu não acho muito relevante, tá? Mas basicamente é o quê? Que nesse processo aqui tem algumas partes que são inúteis. E aí ele coloca uns sinaizinhos aqui assim, porque ele tem que ir indo e voltando. Ele vai, por exemplo, ele vem até aqui, aí depois ele volta daqui, e aí ele pula. Não, quer ver? Imagina só. Oxi. Imagina que esse cara começa aqui, né? Ela tá cortando de cá pra cá. Aí ela parou aqui. Imagina que ela não vai cortar esse cara aqui. Ela vem e corta daqui pra frente. E aí depois sim ela vem e corta pra cá. É um negócio assim, basicamente. Tem muito tempo que eu não estudo sobre isso. Porque eu realmente não me aprofundei nisso, porque eu nunca vi cair no Enem. Eu não acho que tem chance, mas eu vou revisar isso antes da prova ainda, tá? Mutação frame shift. Mutação frame shift é o seguinte, imagina que você tem isso aqui, ó, tá? CGUAT não, né? ACGGCC, tá? Imagina que você tem isso aqui. E aí eu venho aqui e eu vou adicionar. Você concorda comigo primeiro que aqui a gente tem um códon, outro códon e outro códon? A frame shift é como se eu viesse aqui, deixa eu fazer aqui no final, e eu adicionasse qualquer coisa, ou retirasse qualquer coisa, eu vou adicionar nesse caso, vou adicionar aqui. Concorda comigo que eu vou mudar o frame que eu tô lendo? Agora eu vou ter que ler aqui, ó. E esse C ficou de fora. Isso que é frame shift. Eu posso fazer a mesma coisa se eu retirar. Imagina que eu venho aqui agora e eu retiro isso aqui. O que acontece?
agora eu tenho é como se fosse como que fala a palavra, bicho? É um horizonte de leitura diferente. Eu vou adicionar coisa, eu vou mover toda a leitura dali pra frente. É como se no gabarito da sua prova você marcasse uma depois, tá? Em vez de marcar a questão 1 na primeira bolinha, você marca a questão 1 na segunda bolinha. Você vai errar tudo pra frente. É isso que acontece, basicamente, tá? A estrutura terciária da proteína é como eu falei, a estrutura secundária é o início dos dobramentos. A terciária são esses dobramentos igual um novelo de lã já, tudo ficando meio com a bola. A teoria chave-fechadura, ela fala que basicamente a enzima ela é perfeitamente, o sítio ativo perfeitamente designado para o substrato. Enquanto o ajuste induzido, ela fala que é basicamente designado, só que ele se ajusta de maneira leve ali, né? Para poder ser um pouco flexível também com o substrato. Não muito importante saber também não. Como eu falei, o nucleotídeo ele tem um grupamento fosfato e o nucleosídeo não tem um grupamento fosfato. Então é isso aí, turma. Foi mais um. Eu vou gravar outra aula aqui com outro vídeo com questões, tá? Porque esse aqui tá com meia hora já. Eu não queria que ficasse tão grande, mas enfim, ficou. Fechou, pessoal. Obrigado pela presença aí. Eu vou gravar outra agora.